Oi, gente, eu sou a Tatiane, sou psicóloga e hoje eu trouxe uma convidada muito especial para conversar com a gente hoje sobre um tema muito legal que está em alta. Essa é a Karen, ela é nutricionista. Seja muito bem-vinda, Muito Karen. obrigada, é um prazer estar aqui. É um prazer fazer parte do projeto com vocês e é uma caminhada que tem me feito crescer muito, porque além da prática nutricional, do atendimento ao paciente, essa parte psicológica sempre teve ali, sabe, junto nos atendimentos, na evolução do paciente. Então, para mim, é só soma estar com vocês. E é um prazer estar aqui no podcast para a gente estar falando sobre um assunto que é atual, né? Que mesmo que a gente não tenha buscado isso tem aparecido com muita frequência e a gente tem que estar preparado para cuidar desses pacientes. Muito obrigada, Karen, por ter aceitado. E vamos matar a curiosidade do pessoal? Que tema é esse? É sobre as canetas emagrecedoras. Então, é sobre o uso da tirzepatida, que o nome mais comum no Brasil é o Monjaro, e tentar explicar um pouquinho o que é a diferença do que a gente já tinha, que era o Ozempic. Então, tirar algumas dúvidas sobre como eles funcionam, o que esperar no uso dessa medicação que é usada para o emagrecimento e para controle de glicemia, e o que isso vai atrelar tanto na nutrição quanto na psicologia. Trazer essa parceria, né, esse diálogo entre essas áreas que precisam muitas vezes trabalhar em conjunto para conseguir um resultado que seja satisfatório para os pacientes, né? Sim. Porque a gente estava até conversando nos bastidores quanto que pode trazer um resultado frustrante quando a pessoa ela não conta com essa ajuda especializada, né? Sim, porque sempre a gente vai observar o resultado do outro e sempre vai parecer que foi mais fácil, que foi mais leve, que foi rápido. E às vezes, quando você tá caminhando, você vai ver que, mas ninguém me falava desse efeito, então é só comigo? Ou, mas ele perdeu tantos quilos em uma semana, duas, três, um mês e eu não perdi tanto. Então, essa comparação vai trazendo muito esse sentimento de frustração. Então, assim, nem assim eu consigo, eu não sou capaz, né? E só a medicação por si é uma medicação muito boa, não é uma medicação ruim, a ciência tá aí realmente para melhorar essa parte metabólica que a gente vai vendo que vai piorando muito no processo de emagrecimento tradicional. Então, ele vem para somar, não é uma medicação ruim. Só que a gente se preocupa, né, Tati? Porque tem pessoas que não compreendem o que é, para que serve, como deve ser usado e o que esperar. E acaba agindo cometendo alguns erros e pode sim trazer prejuízos à saúde e até ao metabolismo mesmo para o emagrecimento. Muito bem. Então, para a gente guiar essa conversa, como é que surgiu isso das canetas, né? Tava fazendo a minha pesquisa lá e fui entender que o Monjaro, né, o nome comercial, ele vem já como uma evolução de outros medicamentos e que a princípio não foi criado para emagrecer, né? Conta pra gente a história. Começou ali com outros, mas o que mais a gente conhece, que foi frequente, foi o Ozempic, que era usado há bastante tempo. O Ozempic, ele usa um agonista, que é um sintético que imita um hormônio natural do corpo. Então, ele vai dar saciedade e regular a glicemia. Então, Uhum. esse é o objetivo. Aí, quando veio a tirzepatida, que é o nome comercial brasileiro, é o Monjaro, a gente teve uma evolução. Então, não se usa só o GLP-1, mas se usa também o agonista do GIP. Então, um vai trazer um pouco mais de melhorar a saúde de gordura do tecido adiposo. Então, aí tem um que é a mais, que ele vai baixar o processo inflamatório, vai ajudar a eliminar melhor essa gordura, a celulite, o lipedema. E isso cresceu aos olhos. Por quê? Porque hoje em dia a gente vê muito. A gente não se ouvia falar de lipedema há 1, 2, 3 anos atrás. Agora parece que todo mundo tem lipedema. Então, traz uma esperança. Porque quando a gente tem um prejuízo no metabolismo grave, um processo de tecido adiposo mesmo inflamado, quando a gente vê que o metabolismo está muito lento, a pessoa tem dificuldade de começar, de dar o primeiro passo, de começar a fazer uma dieta. Então, a medicação veio para auxiliar, para que aquilo que era difícil não ser tão difícil, mas não torna fácil. Mas deixa menos difícil essa trajetória do emagrecimento. É para ele ser um auxiliar no É tratamento. para ele ser um auxiliar no tratamento. Se você imaginar que eu vou tomar medicação e eu vou emagrecer,
Não é só a medicação que vai te ajudar, você vai ter que sim fazer uma dieta, comer direitinho, fazer exercícios. É a mesma coisa quando a gente falava que a bariátrica era um atalho. Não, ela não é um atalho. Mesmo que a bariátrica você vai precisar comer direitinho e fazer atividade física para você ter um corpo saudável, belo, forte. Então, assim, a medicação não vai fazer isso. Ela vai deixar esse caminho menos difícil. Então, você está me dizendo que o tratamento é um conjunto de compromissos em que envolve, inclusive, né, esses medicamentos como tratamento, mas que sozinho ele não vai dar o resultado esperado. Ele vai te trazer a um emagrecimento, uma perda de peso, mas não necessariamente um emagrecimento. E ele foi liberado para tratamento de diabetes tipo 2, né? Ele começou dentro dessa perspectiva. Para regular a parte de glicemia. Hoje ele já é estudado e ele já é liberado para uso com obesidade. Especificamente para Então, esse assim, tratamento. não que é um remédio exclusivo para controle de diabetes. Ele começou por aí, mas hoje ele é liberado e estudado pela Anvisa, tudo, como uso seguro para o tratamento da obesidade também. Entendi. Então ele foi uma descoberta mesmo, né? Sim. E daí, então, porque a gente tem esses hormônios naturais no nosso corpo, o GLP-1 e o GIP, são hormônios que a gente tem natural no nosso corpo e que eles são produzidos no intestino depois que a gente se alimenta. Então, quando a gente se alimenta, produz esse hormônio no intestino e libera essa sensação de saciedade. Então, ele imita um hormônio natural do nosso organismo, por isso que ele já gera saciedade. E é por isso que as pessoas relatam muita falta de apetite. Tem pessoas que ficam em jejum por dias. Por dias. Isso é então a gente vai falar de 2 erros comuns. O primeiro é esse, é o ficar sem se alimentar. Então, quanto mais eu ficar sem se alimentar, mais peso eu vou perder, mais rápido eu vou chegar no meu objetivo? Não. Por quê? Você não vai perder, se você fica sem se alimentar, você vai ter queda de vitaminas, de nutrientes, de proteína, de parte muscular. Então, isso vai gerar um ponto que vai entrar no efeito platô, o corpo vai te proteger e você vai parar de perder peso. Então, você tem que comer, mesmo sem apetite, algumas refeições no dia você não pode deixar de fazer. Então, comer proteína, legumes, frutas, para você ter certeza que você está ingerindo nutrientes suficiente para ficar bem e continuar o emagrecimento saudável, não perder tanta massa muscular. Como a gente tem ouvido muito gente reclamando, eu tô meio deprimido, eu estou com muita queda de cabelo, eu tô com flacidez. Então, isso são efeitos, não é um efeito do medicamento, mas é um efeito deste erro de ficar sem comer. Daí a importância de um acompanhamento com um especialista da nutrição. Sim, porque não é difícil. É tranquilo ajustar a dieta. Só que pra gente, olhando na nossa visão, é tranquilo. Mas a pessoa, às vezes, sem orientação, ela comete erros assim que vão gerar um prejuízo grande sim na saúde, uma perda de massa muscular, uma flacidez, um envelhecimento de pele, baixa de nutrientes, principalmente B12, que daí vai ter um reflexo na parte emocional. Então, quando você nota, você na psicologia, nota que o seu paciente tá ficando cansado, deprimido, sem disposição, então já é um alerta que as vitaminas dele estão baixas. Então é uma hora de indicar para que o nutricionista ou o médico possa fazer os exames e fazer a suplementação correta. Quando você vê que a pessoa começa a se queixar, por exemplo, que tá com muita flacidez, que não tá tendo o resultado que esperava, que não tá se sentindo bem, ou já é um alerta que às vezes durante esse tratamento ela não fez da maneira correta, então direcionar eles a um tratamento. Então o psicólogo ele é mais próximo ali do paciente das emoções, então às vezes é o que vai dar aquele primeiro alerta e falar, ó, então você tá precisando fazer uns exames, direcionar a pessoa para resolver o problema, né? Para que ela consiga contornar. Então, para começo de conversa, para a pessoa iniciar um tratamento medicamentoso, né, do Mounjaro ou qualquer outro dessa especialidade, ela precisa de uma prescrição médica, para que ela possa ter um acompanhamento. E aí,
a gente vai falar também de dosagem, né? De dosagem. Não é a pessoa que vai determinar se ela vai começar a aplicação e quanto de dosagem ela vai tomar. Ela precisa estar em acompanhamento. Sim, porque senão você comete o segundo erro mais comum, que é ficar aumentando dose. Então você começa com a dose ali, né, o que o médico determinar, algumas pessoas é 1,25, algumas é 2,5. Então aí você vai, nos primeiras semanas você sente muita perda de apetite, fica mais tempo sem comer e já vê o peso na balança baixar. Aí quando isso se estabiliza, que é normal, você vai falar, tá na hora de subir dose. Aí você começa a dobrar a sua dose. Aí acostuma, dobra a dose. E não é esse o processo normal que deveria ser. Então, se você é possível, você tá com a dose mínima ali, 2,5, aí você passa a primeira semana. Na segunda, já ajusta na alimentação. Então, eu vou colocar um pouco mais de fibra, um pouco mais de gordura, para essa saciedade ali se manter como era na primeira semana, sem precisar subir dose. Porque o objetivo é que você suba, fique na dose para que o metabolismo se regule, processo inflamatório baixe, você trate a sua compulsão, porque tem paciente que mesmo tomando a medicação, ele não sente fisicamente necessidade de comer, mas emocionalmente ele quer. Então, é aproveitar esse período da medicação para tratar isso, para tratar a compulsão, para desvincular um alimento do sentimento. Então, esse período tem que ser usado para tratar. Agora que eu tô com menos, tô mais leve, já a celulite melhorou, o lipedema que dói melhorou. Agora eu tenho condição de iniciar uma academia. Então, eu vou fazer exercício físico. Então, não é subir dose que vai resolver, mas evoluir nas outras áreas que vai resolver. E a tendência, o ideal, seria você começar a chegar no máximo ali 5, ajustar a alimentação, corrigir e começar a baixar. Entendeu? E dentro de um ano ali tá baixando. Ficar numa dose contínua assim de 1,25, que é o que alguns endócrinos médicos têm colocado. Então é uma dose mínima de controle, porque naquele momento você conseguiu corrigir muita coisa. Aí o seu metabolismo já tá funcionando melhor, você tem condições de continuar. Então, você está me dizendo que a longo prazo a tendência é que essa dosagem ela baixe e se estabilize. Isso. Porque já chegou relatos para mim de que o organismo se acostuma e aí tem que aumentar. Só que essa é a questão. Todo organismo se acostuma com tudo. Então, só que o que você tem que fazer? Nessa janela de oportunidade, corrigir o que te fez chegar lá. Então, vai corrigir a compulsão alimentar, vai corrigir o hábito, porque às vezes a pessoa, o que a medicação vai te dar? Uma oportunidade de dar o primeiro passo com mais facilidade. Então, antes você tinha lipedema, as pernas doíam muito, não conseguia fazer um exercício físico. A parte de digestiva não estava boa, estava inflamado, o fígado estava inflamado, então você não conseguia, não tinha motivação para começar. Então, quando isso melhora, você tem um pouco mais de energia, você já está mais leve. Então, esse é o momento de fazer atividade física e mudando os hábitos, melhorando na alimentação. Sem a compulsão com o doce, é mais fácil para você colocar legumes, verduras, saladas, carnes. Então, você tem uma alimentação mais rica. Então, é isso. A medicação te dá uma janela de oportunidade. Consegue melhorar o seu sistema metabólico a ponto de que você consiga dar continuidade. Você está me dizendo que o paciente ele fica mais receptivo para mudar essa dieta, né? Fica. Colocar os legumes, os vegetais. Fica. Da parte ali na psicologia, eu gosto muito de trabalhar essa criação da rotina com eles. Sim. Né? Então, eu também trabalho um pouco disso, de então tá, agora você entrou no tratamento. E essa é a parte interessante, porque se você não mudar a sua rotina agora e criar bons hábitos, quando você finalizar o tratamento, nada vai ter mudado, porque a sua rotina não mudou. Né? E os péssimos hábitos vão trazer você para a realidade antiga. Sim. Isso precisa ser compreendido. E aí me parece que a gente está falando de um trabalho multidisciplinar mesmo. A gente está falando na mesma visão, é a visão também que a maioria dos médicos tem seguido e explicado. Então, quando a pessoa começa a tomar clandestinamente, sem um acompanhamento, né? Aí qual que é o médico dela? A internet. O médico dela é o que aquele blogueiro disse que funciona, que faz. Até as pessoas estão aprendendo como aplica, como que faz, como que contorna algumas situações, aonde que sobe dose. É uma teoria
a parte da medicina. É uma teoria perigosa. Então, assim, nem que comece, nem que assim, eu não tô a fim de ir no médico, o médico vai me dar uma bronca, porque eu comecei a tomar sem prescrição. Aí tem pacientes também que falam assim: eu não vou voltar na minha Nutri, porque se eu chegar lá e ter começado a tomar, ela vai me dar uma bronca. Sabe, a pessoa cria esse próprio mito de falar assim: não, eu agora, estou passando mal, mas como é que cara que eu vou chegar no médico e falar que eu tô passando mal porque comecei a tomar uma medicação por conta? Ou a minha Nutri vai ficar brava comigo. Então, tem muitos pacientes que simplesmente sumiram do consultório. Aí apareceram uns 3, 4 meses depois. Ah, então, cara, isso aqui que é? É que eu tava tomando e tal, tava aplicando, não sei o quê. Eu falei, tudo bem, vamos fazer dar certo. Aí a pessoa fica, você não vai chamar minha atenção? Eu falei, não. Se você decidiu fazer, eu não vou te convencer a não fazer. Mas tem como fazer da maneira certa, então vamos corrigir. Então, assim, eles mesmos criam os mitos, né? Criam, E cara. acabam não indo atrás da ajuda profissional, que vai ajudar muito, vai ajudar no enjoo, vai ajudar na perda de massa muscular, vai ajustar ali o caminho para você, porque é muito particular. O que deu certo para o outro, talvez não vai dar certo para você. Sim, cada organismo é um, né? Sim. Isso acontece dentro da clínica de psicologia também, tá? De sumir, aí o paciente retorna meses depois, com prejuízos já instalados, com esse mesmo temor. E para mim fica muito definido o desamparo que a pessoa tá vivendo. Sim. Da desinformação, de achar que vai ser punido. E a pessoa ela já tá dentro de alguns prejuízos, então ela já tá prejudicada e ela vem com esses medos, né? E daí quando a gente acolhe, elas ficam nesse Tipo, espanto. mas você não vai chamar minha atenção? Porque as pessoas têm aquele receio, né? E claro que não, porque eu consigo entender que uma pessoa que já tentou de tudo para emagrecer e que tá com muita dificuldade e vê as outras pessoas emagrecendo por conta de uma medicação que aparentemente foi fácil, ela tem desejo de fazer. E eu compreendo isso. E eu também compreendo que quem começa tem medo de vir pedir ajuda para um profissional de saúde depois. Mas então a gente não vai atacar, pelo contrário. Tipo, que bom que você veio. Antes tarde do que nunca, né? Perfeito. Eu acho muito legal a gente chegar nesse ponto para desmistificar esse temor que as pessoas ficam fantasiando e para elas entenderem que elas vão ser muito bem recebidas, que o tratamento ele pode ser muito mais eficaz se as pessoas levarem em consideração que o profissional está ali como um apoio Sim. para que esse desenvolvimento do tratamento ele aconteça da melhor forma possível. Né? E não o contrário, como se fantasia, de que vai ficar mais complicado e que vai levar bronca e todas essas fantasias que só complicam a pessoa de realmente buscar a informação que vai auxiliar no tratamento, né? Sim. Porque o objetivo é justamente ao contrário, é que fique mais fácil. Isso. Que o caminhar seja mais tranquilo, porque a gente vai antecipando alguns problemas e direcionando para que ele tenha menos efeito colateral possível, tanto na parte física quanto na parte emocional. Então, mas aí eu vou lá e ela vai me dar metas, eu vou lá e ela vai me proibir de algumas coisas. Então, esses mitos atrapalham a pessoa a chegar na ajuda, né? Sim, é muito legal falar disso, né? Uhum, Porque daí a gente realmente desmistifica. A gente estuda que é para descomplicar para os nossos uhum, pacientes poder ter acesso, né? E não o contrário, nada de complicar. Às vezes a gente vai parar ali num bloqueio, por exemplo, financeiro, né? E aí a pessoa às vezes não vem, não continua, porque ela não tem condições financeiras. Aí é um outro lugar de vulnerabilidade. Né? Mas nessa parte de informação, é muito mais confiável que você tire dúvidas com um profissional que vai te dar um olhar individualizado, né, singular, do que na internet que é generalizado, ou com um amigo que ele tá partindo da experiência dele, que sim, tem outras vivências e outros resultados, não tem como comparar. Por isso que a gente atende individualmente, né? sim. É, dentro ainda da parte do trabalho da nutrição com a psicologia, me ocorre assim, será que o Monjaro, ele trata o trauma quando a gente fala então de compulsões? O efeito tem se mostrado muito bom. Por exemplo, como ele mexe na regulação da glicemia, ativa o pâncreas para produzir insulina, deixa mais glicemia disponível ali no sangue, não vai ter essa hipoglicemia, dá mais energia
e a pessoa ela tem uma aversão ao doce. Eu escutei muito desse relato também. Tati, eu não consigo mais chegar perto. Chega a dar ânsia. Então isso ajuda, porque a pessoa no começo ela tem aversão, mas a mente dela ainda fala que ela precisa. Depois, com o tempo, ela vai vendo que não. Aí ela vai tirando o hábito daquele horário. Não, aquele horário eu sempre comi um doce. E ela, mesmo tendo aversão pelo hábito, ela vai lá e vai comer o doce. Aí ela vai começar a ter náuseas, enjoos e tal. E isso vai meio que forçando ela a perder esse hábito da compulsão alimentar. Então, quando a compulsão alimentar ela tá voltada a uma necessidade de açúcar, a uma necessidade de doce, aí ele ajuda muito nessa compulsão alimentar. Mas a compulsão alimentar, ela não tá só física. Muitas vezes a compulsão alimentar tá na parte emocional. Então, eu já atendi pacientes que não tiveram resultado, porque a necessidade do morder, do mastigar o tempo todo, mesmo tendo saciedade, ela não conseguia controlar. Então, assim, depende. Quando é uma compulsão de comportamento, mas ela é física, o corpo realmente pede mais açúcar, aí controla fácil. Quando é uma compulsão que ela tá mais aqui na mente, aí leva um tempinho e precisa ali de um apoio. Legal. Então quer dizer que o tratamento com medicamento, ele vai te dar uma nova experiência para o seu fisiológico, vai criar novos registros de uma relação com a nutrição. Você vai criar um novo hábito em relação a isso, né? Isso é muito importante para a parte do tratamento psicológico também, porque a pessoa ela vai ter novos registros, uma nova dinâmica com a comida. Mas a parte afetiva, que é a parte psicológica, realmente às vezes vai contar em relação à história da pessoa, o que ela viveu de outros registros, inclusive fisiológicos, né, ao longo da vida dela. Então, é uma relação com o passado, muitas vezes, mas que quando a gente cria uma relação com o presente mais harmônica, né? Então, nessa relação com a comida, que é uma parte muito afetiva, que nem você falou, muitas pessoas ela têm essa necessidade, né, do morder. E o afeto nem sempre é só, sei lá, o carinho. Às vezes é raiva. Raiva também é afeto, né? Então, a comida, ela é muito afetiva e muitas pessoas, às vezes, encontrou afeto só ali ao longo da história. E quando você deixa de consumir algum alimento, isso vai te forçar a criar um novo hábito. Então, esse alimento não desce mais nesse horário, então eu vou ter que aprender a comer uma coisa nova. Nessa coisa nova, pode entrar mais frutas, mais legumes, que não vão te dar desconforto, vai melhorar ali a parte de vitaminas. Então, se a gente faz isso ao mesmo tempo, sabe? Eu tive aversão a isso, então vamos colocar isso. Então, assim, aí a gente consegue usar esse período ali da medicação para criar novos hábitos. E olha a chance que a pessoa tem de começar a se relacionar afetivamente, então, com o limite, aprendendo a criar um compromisso, a também receber ali os benefícios e não ter uma relação só punitiva, né? Sempre lidando com os danos, intervindo ali quando os prejuízos já consumiram muitas coisas da vida dela, né? Então, ela começa a ter a chance de criar um relacionamento muito mais proporcional. E fiquei pensando também, né, nesse processo de perda de peso muito rápido, como é que não fica a relação, a percepção da autoimagem da pessoa? Chega relatos assim, né, na sua clínica? Em geral, a primeiro momento, todos ficam muito felizes com a imagem corporal, porque o desejo de perder peso na balança é tão grande que eles, nossa, eles nem veem o resto, eles ficam assim, reluzentes. Aí depois que passa essa sensação assim do realmente eu estou emagrecendo, a pessoa começa a ver as outras coisas. A minha pele já não tá mais igual, ou quando o processo não é feito corretamente. Então, aquilo que era uma alegria acaba se tornando um novo problema, né? Que é a flacidez. Então, mas é possível sim fazer o uso sem ficar subindo muita dose, usando a quantidade ali que ativou o metabolismo e o resto a gente continua fazendo. E passar por esse processo sem perda muscular, tendo um corpo bonito, só que não é só a medicação, não pode ser só a medicação.
Senão, depois você vai ter que voltar no médico, pedir ajuda. Vai ter que retornar para a Nutri, falar, Nutri, o que, que eu faço agora? Não tem como evitar. Ela vai precisar se comprometer com um tratamento completo e não só esperar magicamente a perda de peso acontecer. Precisa de outras intervenções. Precisa. É um esforço, né? Porque às vezes a caneta ela vende essa ideia, né, da perda sem esforço, de é só fazer a aplicação e tudo vai acontecer, mas para ter o resultado, né, que a gente quer, não adianta ter um esforço envolvido, né? Sim, mas as pessoas vão perceber. Quando elas estão antes de tomar, elas acreditam nisso. Depois que elas começam, elas já começam a entender que não é bem assim. Fala, não, é agora que ou ela vai subir dose até passar mal, ou ela já vai começar a ver que ela precisa de algo a mais para chegar naquele objetivo. Ou ela só vai ver depois, quando os prejuízos ali na resistência de tecidos, nas vitaminas baixarem, aí que ela volta para corrigir o E a que gente tá ficou para falando trás. numa média de quanto tempo? Até ela se dar conta de, só isso aqui É não muito vai difícil dizer, porque tem pessoas que com uma semana falam, isso aqui não tá certo, eu preciso de uma coisa diferente. E tem pessoas que elas estão tão no piloto automático que elas vão passar o tratamento todo e vão perceber só quando tá muito claro que os problemas. Então é individual mesmo. Tá. Então a gente tá falando de um tratamento que tem começo, meio e fim. Que tem começo, meio e fim. O que não acontece quando é uma automedicação. Não tem esse planejamento do começo, meio e fim. E qual o risco da pessoa criar uma dependência? Em especial nesse cenário em que a pessoa ela se automedica. Vamos seguir por uma linha, um raciocínio assim. Toda vez que você usa um hormônio, esses são peptídeos que imitam a ação do hormônio. Toda vez que você dá para o seu corpo um hormônio, repetidamente, durante muito tempo, o seu corpo entende que ele não precisa mais produzir, porque ele está ganhando. Então, isso pode atrapalhar, assim, ao longo prazo e a pessoa realmente ficar dependente. Por quê? Porque o corpo sozinho não vai fazer aquilo. Porque ele ficou muito tempo recebendo e ele não. Isso pode vir a acontecer. O que é uma coisa que está na mídia que aconteceu foi alguns casos de pancreatite. Então, porque ele vai ali realmente mexer com a parte de insulina, ele vai mexer com a produção de insulina pelo pâncreas ali, só que eu não acredito que esses casos de pancreatite estavam relacionados com doses baixas, com doses seguras, com doses orientadas. Eu acredito que esses casos estavam relacionados a uma quantidade muito grande da medicação. Então, assim, pode acontecer riscos, mas no que é liberado pelo médico, organizado pelo médico, é muito difícil que venha a ter. Por isso que tem que ter esse planejamento de começo, meio e fim. Então tá, quando a pessoa ela tem uma longa exposição ao medicamento, sem uma orientação médica, corre risco dela ficar ali refém a esse organismo que ele vai pedir mais dessa dose, já que o corpo ele não tá produzindo ali no mesmo ritmo de quando ele tava sem a exposição ao medicamento, Sim. né? Não vai produzir naturalmente, pelo menos por um período, Sim. podemos dizer. Aí a gente entra num outro tema, que é o desmame. Como qualquer medicação, ela vai chegar em algum momento no desmame. E como que é feito o desmame? Porque agora a maioria das pessoas que estão usando a medicação, elas estão começando a chegar no ponto do desmame. E não tem muita orientação sobre desmame na internet, porque ninguém chegou lá. Poucos chegaram no desmame. Então, eles vão procurar um médico ou acompanhamento para conseguir fazer esse desmame, porque não vai ser algo fácil. É possível, é bem direcionado, acontece de uma maneira tranquila, mas não é fácil. Por quê? Porque daí sim que aquilo que você aprendeu das mudanças de hábito vão se reforçar. Então, você vai ter que estar com a alimentação bem ajustada, você vai ter que estar com a atividade física bem ajustada, a quantidade de massa muscular no corpo tem que estar um pouco mais alta para você conseguir manter o peso que perdeu. Então, isso precisa ser feito certinho, até a questão de baixar dose. Chega muitos relatos para mim nesse sentido de, além de eu ter que aumentar a dose, porque meu organismo ele já se acostumou,
de não ter uma previsão de parada. Não tem Quando eu previsão. pergunto Na verdade, do planejamento... a gente tem dificuldade, o ser humano tem dificuldade. Eu quero um imediatista. Nós estamos numa geração que é imediatista. Eu tô preocupada com o hoje, não com o amanhã. Mas você sabe o que eu vejo além disso? Um temor de, se eu parar, vai voltar. Como se houvesse mesmo uma dependência, inclusive psicológica. E talvez venha justamente das pessoas que não construíram essa rotina, não estabeleceu, não consolidou, e sabe que se ela deixar de tomar o medicamento, aqueles pensamentos, né, de compulsão vai retornar. Sim. Então ela precisa da segurança de um profissional e ver que está sob controle para ela ter essa segurança de realmente ir diminuindo a dose aos poucos. É difícil, porque é uma coisa que não se sustenta. Porque que nem a gente nos bastidores estava falando da questão de custos, que não é acessível. Se for uma dose pequena, vai durar por meses, então vai ser, de certa forma, acessível. Ah, mas eu vou subindo dose. Vai ficando mais caro? Agora eu tô dependente com uma dose alta. Isso aí não se sustenta. Então corre o risco, igual acontece às vezes no acompanhamento, corre o risco de você chegar num ponto da escassez financeira e ter que interromper bruscamente. Como que vai fazer isso com a medicação? O que será do interromper bruscamente? As pessoas estão preparadas? Não, eu tenho suporte aqui para aguentar tanto tempo, para planejar o desmame, combinando com a minha parte financeira ali, eu vou chegar, vou fazer aqui, vou subir, vou manter e vou fazer o desmame. Tá planejado esse financeiro para fazer isso? Porque isso não se resolve em uma ampola ou uma caneta. Eu diria, Karen, que isso já é um grande indício de que a pessoa ela não tá ali num preparo emocional para conseguir tancar o tratamento, né? Se ela não entrou dentro de um planejamento para dar início a isso, a ponto de não pensar que ela vai precisar parar, é porque realmente tem uma desestabilização emocional ali, né? Ela só contou com a entrada Sim. e sem ajuda profissional. Então tem um desamparo muito grande aí e que o trauma não tá de fato sendo tratado, né? Às vezes tá retraumatizando, porque parar bruscamente, ela vai precisar lidar com aquilo que ela deixou de pendência, mais essa nova situação. Sim, como a experiência que a gente tem desse parar bruscamente e engordar tudo de novo é quando a gente usava os moduladores de apetite via oral. Então, a experiência que as pessoas têm é sobre disso que já aconteceu e pode com certeza acontecer. Bem, antes de fechar, eu queria que você contasse assim, o que você encontra de efeitos assim colaterais mais comuns, que mais os seus pacientes apresentam? Náusea, então quando você vai comer alguma coisa que tenha muito doce, vai apresentar náusea. Como tem lentifica o processo de digestão, quando você come algo com muita gordura, vai dar uma indigestão mesmo, não é agradável, é algo que eles relatam. Pelo hábito, eles comem, aí depois eles relatam essa indigestão, essa náusea, algumas pessoas até o vômito. O intestino, muitas pessoas ficam com o intestino bem lento, às vezes aí tem que identificar se ele tá lento ou se ele tá ressecado, e é normal, então a gente tem que avaliar até que ponto que é o normal, até que ponto que já não tá mais normal para poder intervir. Daí o profissional. Aí o profissional, mas é mais esses. Então, assim, a perda de massa muscular. Então, eu tenho pacientes que às vezes começaram ali, que eram pessoas saudáveis, faziam atividade física, comiam direitinho e tinham 29% de gordura, com 3 meses tinha 13%. Então, isso é real, acontece. Então, no começo não há uma perda muscular, depois dali do segundo mês já começa a ocorrer essa perda de massa muscular. E é o momento de começar a iniciar uma musculação para que você consiga fazer o desmame depois, mantendo o peso. Pensando nesses relatos que você já vivenciou na clínica, tem pessoas que você não indicaria? Algum cenário específico que você não entraria com essa medicação? A medicação, ela vai ser bem utilizada para quem está obeso. Eu não indicaria para quem está em sobrepeso. A obesidade tem níveis e o atraso metabólico também tem níveis. Então, tem pessoas que o metabolismo responde. Se você comer os alimentos no horário certo, colocar alguns alimentos, ele já responde. Então, você não precisa entrar nisso, porque você vai ter que depois fazer um longo trajeto até sair da medicação.
Então, uma pessoa que está obesa. Tem pessoas que estão obesas que o metabolismo funciona direitinho. Você ajusta, rapidinho responde. Então, eu indicaria, ou eu apoiaria, ou eu encaminharia para o endócrino as pessoas que estão obesas e que têm atraso metabólico. Caso ao contrário, se o metabolismo, você fez a dieta e notou que o metabolismo está funcionando normalmente, não tem problema hepático, não tem nenhum atrapalho, é só realmente ajustar e o corpo responde, não precisa. Entendi. Então, existem cenários que você vai avaliar em que você não vê necessidade e seria um outro tratamento. Sim, eu sempre respeito a vontade e o desejo do paciente, mas eu tenho que falar a minha verdade. Então, tem alguns pacientes que já têm mais intimidade e eles chegam no consultório assim: eu estou pensando em fazer uso, o que você acha? Aí eu estou pensando em fazer uso do que você acha, significa que ele de fato quer saber a minha opinião. Aí eu vou avaliar e vou dar minha opinião sincera. Para muitos eu falo não, vai ser uma medicação boa, no seu caso pode te ajudar muito e vamos fazer da maneira certa. E algumas pessoas falam assim, acho que ainda não é o momento. Vamos testar isso para ver que ponto que tá o metabolismo. Aí a gente conversa depois. Outros eu vou falar não, não é o seu perfil, não sugiro que não faça isso agora. Acredito que é essa parte que as pessoas têm medo de ir no profissional, que elas acreditam. Elas não querem ouvir o que elas não querem ouvir. Exato. Mas eu costumo dar a minha opinião dessa maneira mais sincera quando é um paciente que está a fim de ouvir a minha opinião. Né? Tem muito paciente, por exemplo, que chega, eu atendi muito tempo, bariátricos, então bariátrico tem um medo de ir na nutricionista, ele tem que ir para fazer a cirurgia, mas eles têm medo de ir na nutricionista, porque na cabeça deles, toda nutricionista vai querer que eles desistam da cirurgia. E isso não é real, entendeu? Então, assim, acontece, já teve paciente de começar a fazer ali o acompanhamento para bariátrica e desistir da cirurgia? Sim, mas não o que eu fiz, foi natural do paciente. Então, para fazer a cirurgia, você vai ter que ajustar o volume, os horários e ajustar algumas coisas, tal. Como vai perder muita massa muscular depois, vamos fazer alguma coisa para ganhar massa muscular. E ele se apaixona pelo processo e fala: eu acho que eu vou por aqui, não vou fazer cirurgia agora. Mas não que a minha intenção fosse que ele desistisse. Quando o paciente decide fazer, ele tem desejo, ele tem vontade, ele está decidido, ninguém vai fazer ele desistir. Se ele não ouvir um sim seu, ele vai para outra, até ele ouvir alguém que vai falar um sim para ele. E a gente sabe disso, né, Karen? Sim. Por isso que a gente tá ali para apoiar. Sim. E facilitar o processo. Agora, o bariátrico, ele é obrigado a passar pela nutricionista e pelo psicólogo para fazer esse tratamento. Agora, o uso das canetas, das medicações, não. Então, é mais difícil. Então, eles não vêm mesmo. Eles não precisam do sim da psicóloga, eles não precisam do sim da nutricionista. Então, isso é só para quem realmente fala, não, eu confio nesse profissional e eu quero ouvir a opinião dele sobre o meu tratamento. Então, eu não costumo se o paciente veio buscando a minha opinião sincera, eu vou dar a minha opinião sincera. Se ele veio com a cabeça meio fechada, eu vou cuidando da maneira que posso. E para fechar, né, levando em conta isso que você acabou de trazer, esse cenário de que, nesse caso, né, das canetas, não tem uma orientação de passar pelo profissional da nutrição, da psicologia, existe já cenários, assim, sendo idealizados de que as canetas, elas estão ficando compatíveis aos anticoncepcionais, no sentido assim, só vai ficar com sobrepeso quem escolher, de tão acessível, né, assim como para as mulheres foram colocado que tem esse lugar de engravidar como também um posicionamento. A gente sabe que não é a realidade, porque tem a ver com cultura, com informação, educação e tudo mais, mas nesse sentido de ter alguma autonomia a mais em relação ao próprio corpo. O que você acha dessas afirmações? Eu acho que precisa amadurecer muito e é uma esperança que as pessoas amadureçam. Então, assim, quando a gente fala de anticoncepcionais, a gente vê uma geração madura, sabe o que é, sabe para que serve, sabe como toma, sabe. Então, assim, eu não vejo as canetas ainda nessa questão, nesse patamar de maturidade.
Então, assim, a maioria das pessoas não sabe o que é, não sabe para que serve, não sabe como faz. Mesmo que sejam milhões de pessoas utilizando hoje. Mesmo que sejam milhões de pessoas utilizando. Então, eu acho que pode ser assim, uma esperança de falar assim, não, a gente entende como funciona, a gente conhece e é acessível e realmente, se as pessoas tiverem o conhecimento certo, pode sim se tornar algo comum e realmente, mas as canetas, elas são liberadas em outros países há algum tempo a mais do que no nosso. Então, e a gente continua vendo pessoas obesas nesses países. Então, é uma questão cultural. Mas eu acho que se for feito de uma maneira madura, pode sim dar muito certo. E a gente diminuir o número de obesos, sim, de uma maneira satisfatória. Ter uma geração mais saudável aí, sim, se fizer da maneira correta. É um assunto polêmico, né? E eu acredito É, que rende uma parte 2, até porque pelo movimento que tá tendo, né, a expansão que tá tendo, a gente não sabe daqui quantos meses como que vai estar esse assunto. A gente, de sim. repente, pode marcar um próximo encontro, né, Karen? Isso, a gente coloca o encontro aí, uma avaliação desse momento daqui uns dias, uns meses. Legal. É assim, só pra fechar, né? Isso aqui não é um episódio de recomendação de utilização de medicamento. A gente tá aqui discutindo informações e deixando, inclusive, que vocês busquem orientação para iniciar qualquer tipo de tratamento medicamentoso. Não se automedique. Perfeito. Karen, obrigada por ter vindo, ter aceitado o convite, gravar com a gente. Então a gente fica aqui com a esperança de uma parte 2, quem sabe, futuramente. Para mim foi um prazer, uma delícia estar aqui e estou à disposição. Muito obrigada. E vocês que gostam de assuntos atuais assim, acompanhem a gente nos próximos episódios. Comentem o que vocês acham desse assunto. Compartilhem com pessoas que estão passando por essa jornada. Compartilhem informação, né? Curtam pra gente saber que vocês gostam desse conteúdo. E eu espero vocês no próximo episódio. Um beijo!